Diminuição da carga tributária, sucessão patrimonial, holding familiar. Você entende sobre essas questões? Não? Então você não pode perder o GTV Notícias de hoje, especial Empresas e Negócios. Sua empresa é um bem que deve ser administrado e protegido. No caso de sucessão familiar, é fundamental o planejamento correto, o planejamento dessa sucessão entre os sócios. Esses assuntos, além da redução de carga tributária, foram discutidos no primeiro encontro de negócios promovido pela Sysadcom de Garça. O primeiro encontro empresarial foi realizado no meu hotel em Garça e reuniu empresários, clientes, parceiros e colaboradores. O evento mostrou a gama de serviços prestados pelo escritório Sysadcom, que a partir de hoje passa a se chamar SysBS Contabilidade e Soluções em Negócios. Qual o objetivo de organizar um encontro empresarial como esse? Bom, nosso objetivo foi, primeiramente, apresentar a nossa nova marca, SysBS, tá? Que é Escritório Sistema Business Solution, que na verdade nada mais é que uma empresa que tem uma gama de serviços, vários serviços que trazem soluções e negócios para os nossos empresários. Então esse evento, que foi felizmente um sucesso, com a presença de nossos parceiros, de fato nós colocamos, ou apresentamos a gama de serviços para os nossos clientes. Quais são esses serviços? Bom, além da contabilidade e gestão empresarial, tá, nós temos seguros, temos também a TI, tá, que é o oferecimento de serviços na área de informática, tá, temos também uma empresa de fomento, que é a Alfa Home, temos também uma empresa trade, que trabalha com exportação e importação. Então essa é a gama de serviços que hoje o escritório Sistema oferece aos seus clientes. Também nós temos vários parceiros que nos prestigiaram nesse evento, que foi a Cicobi Credit Citrus. Também nós tivemos o Banco do Povo Municipal, que esteve aqui. Celestia, como eu disse, é uma trade de negócio, de importação e exportação. Tivemos também o prazer de ter a Ogata Veículos, que é líder da marca Fiat em nosso país, tá, bem como em nosso município. Também tivemos a Movit, que traz consultoria e treinamentos, e dentre outros parceiros que engrandeceram esse evento, inclusive vocês da GTV. Esse foi o primeiro de muitos, Edmar? Com certeza, esse é o primeiro de muitos, e nós já estamos com um grande projeto do ano que vem, onde a nossa proposta é fazer uma feira, um workshop de empresas, e que todos poderão participar com palestras direcionadas a empresários e criar de fato um ambiente promissor para aquelas empresas que estiverem aqui conosco. O público também teve a oportunidade de conhecer mais sobre assuntos de total interesse dos empresários na palestra proferida pelo advogado Ângelo Ambrise, do escritório Marcos Martins, Advogados e Associados de Marília, parceiro do SysBS em Garça. Entre os temas abordados estão a redução da carga tributária, a recuperação de 10% da multa rescisória do FGTS, proteção patrimonial e sucessória e holding familiar. Durante o evento, os parceiros também tiveram a chance de apresentar ao público serviços e oportunidades de negócios. A prospecção de novos clientes entre os participantes foi realizada durante um café, oferecido pelo SysBS após o final das apresentações. O que vocês acharam desse encontro empresarial? Foi muito bom, interessante, deu para agregar bastante valores, e também troca de experiências, umas ideias novas, foi bem proveitoso. E vocês conseguiram fazer bons negócios aqui, ou pelo menos uma prospecção interessante? Conseguimos. O relacionamento aqui foi muito bom, O público se interessou pelos carros que a gente trouxe, captamos bastante ideias dos clientes, o que eles estão precisando para a gente entrar em contato depois. Foi bem legal o pessoal que veio aqui. Valeu a pena, então? Valeu muito a pena, muito mesmo. Foi muito aproveitoso mesmo. Eu achei ótimo a iniciativa do Edmar e de toda a equipe dele, de estar reunindo não só os colaboradores, como os amigos, parceiros, outros empresários, até mesmo
uma segunda-feira, né, de uma maneira descontraída, cada um contar um pouco a sua história, o que faz. Acho essa iniciativa muito bacana, né, de você poder ter essa troca, né, de informação, podendo até fazer negócios. Achei ótima assim, a iniciativa. Acho que isso devia acontecer de uma maneira mais corriqueira para poder fomentar essa energia cada vez mais. Acho muito bacana. Eu acho que foi uma oportunidade muito legal de reunir os empresários aqui no meu hotel. A gente tem esse espaço que busca isso, a gente tem um salão de eventos com 640 metros quadrados para atender esses empresários. A reunião foi feita na nossa sala menor, que é a nossa sala café, que tem um espaço de 70 até 100 pessoas. E a gente tem uma sala menor que é até para 12 pessoas para poder atender. E hoje foi muito bem aproveitado, né, Paula? Hoje foi muito bem aproveitado, foi um evento, a gente fez isso juntamente com a CISBS, né, esse evento. A gente mostrou a marca dele, foi tudo feito com muito carinho, com muita atenção pela nossa equipe. E é assim que a gente procura fazer para todas as empresas que buscam o nosso espaço, o nosso evento aqui no meu hotel. Vale a pena se aprofundar, né? Já pensou? Conseguir reduzir em 10% a carga tributária? E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos então um palestrante, o Dr. Ângelo Ambrisi, que está aqui conosco e vai falar um pouquinho mais sobre os temas que foram discutidos aí nesse primeiro encontro de negócios. Muito obrigada pela sua participação e eu gostaria de saber como reduzir em 10% a nossa carga tributária, ainda mais nessa época de crise. Importantíssimo. Vamos lá, doutor. Tudo bem, Ana? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar e agradecer também a toda a equipe do CISADCOM pelo convite, pelo evento espetacular que fizeram hoje. Parabenizá-los por toda a iniciativa de ter feito hoje um evento que colocou empresários, contadores, advogados e pessoas relacionadas à área empresarial. Eu tenho certeza que todos saíram daqui hoje com algumas coisas agregadas, com sinergia entre as áreas. Então, hoje falamos especificamente sobre a redução da carga tributária, 3 aspectos bem simples, Ana. O primeiro deles foi uma redução do FGTS, ou conhecido como a multa do FGTS, quando, na verdade, os 10% dos 50% do FGTS, que é a multa conhecida no caso de rescisão sem justa causa, ela, na verdade, não é uma multa de FGTS, e sim uma contribuição, na verdade, uma contribuição geral, é um tributo. E esse tributo ele perdeu a sua natureza de existir em 2007. Só que isso não é divulgado. A maioria das empresas, aqui hoje, pelo menos pela experiência que nós tivemos, sabiam e continuam recolhendo uma multa de FGTS na importância de 50% do saldo existente com relação a isso, quando na verdade deveria sim recolher 40%. Houve uma boa discussão com relação aos empresários sobre esse tema hoje e também trocamos algumas ideias de como o empresário pode tentar reverter essa situação, ou por meio judicial, ou outros meios que ele entender necessário, para que ele consiga uma vantagem competitiva de reduzir essa carga tributária, equalizar um pouco melhor o seu preço, o seu custo e estar no mercado competitivo, claro, reduzindo, se planejando, e toda a redução tributária, inequivocavelmente, vai impactar em redução no preço do produto ou na prestação do serviço. E é retroativo, né, doutor? Sim, a possibilidade de retroação, por se tratar de tributo, é de 5 anos. E isso vai ser restituído, vai ser devolvido para a empresa no término da ação. Então, o que é bastante importante é que existe uma trava de retroação de 5 anos. Então, quanto antes o empresário ingressar com essa ação, ele vai deixar de perder dinheiro do passado. E um outro ponto, que é o benefício imediato dele, é deixar de recolher esses 10% da conhecida multa do FGTS a partir de cada demissão sem justa causa que aconteça. Não é milagre não, né? É lei. Não, na verdade não é milagre, é uma tese jurídica que existem várias decisões nesse sentido, vários tribunais que já deram provimento para algumas empresas. Então aqui nós não estamos falando de absolutamente nada que não seja pautado dentro da melhor doutrina, melhor jurisprudência, e o empresário como um todo, principalmente no momento desse, como você colocou bem no início, de crise, tem que se aproveitar dessas oportunidades para ter de novo essa vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes. E
você apresentou também outras dicas, boas dicas, né, para os empresários que participaram desse encontro. Se eu não me engano, foram 3, doutor? Isso, foram essas, discutimos mais 2 possibilidades, Ana. Uma outra delas já é bastante conhecida, que são as verbas previdenciárias de caráter indenizatório. Ou seja, a empresa ela remunera o seu colaborador com dinheiro advindo do próprio trabalho, que é a remuneração. Existem outras verbas que são indenizatórias, ou seja, não é pelo trabalho, e sim uma indenização do trabalho. Vamos pegar, por exemplo, o aviso prévio indenizado. O colaborador, o trabalhador, recebe esse dinheiro, no entanto, isso não é salário. É numa dispensa que ele está em casa, não há trabalho, e ele vai receber esse salário. E aí nós temos uma divergência de entendimento na legislação que regulamenta a contribuição patronal, no sentido de considerar toda e qualquer verba paga ao trabalhador como base de cálculo para recolher a contribuição conhecida como a contribuição patronal. No entanto, o empresário deve ter um pouco de cuidado, que essas verbas de caráter indenizatório, elas não servem para base de cálculo para recolher a contribuição patronal. Então, se o empresário dividir o que ele paga ao seu colaborador como indenizatório e não indenizatório, nós entendemos que as verbas indenizatórias não devem ser dadas para a base de cálculo dessa contribuição social. E lógico, ninguém vai fazer isso de maneira irresponsável, Ana. Precisa se buscar uma orientação, se buscar o poder judiciário para dar uma decisão favorável a esse empresário, para que sim, ele possa ter essa redução na contribuição patronal, caso ainda ele a recolha. E tem uma terceira dica aí também. Sim, a outra é uma dica um pouco mais recente, que vai causar um impacto maior a partir de dezembro, que é com nova sistemática recente no direito da desoneração da folha de pagamento. No primeiro momento, essa contribuição que eu citei há pouco, a contribuição patronal, ela foi substituída em alguns setores, isso se tornou geral, por uma contribuição chamada contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, a minha base de cálculo não é mais a minha folha de pagamento para recolher o INSS, agora é a receita da empresa. Hoje, a média, vamos chamar assim, é de 1% sobre a receita bruta. Isso passará para 2,5%. Claro que existem alíquotas que podem ser um pouco maior que isso, mas isso o empresário, num primeiro momento, foi beneficiado, e aí faz jus ao nome da desoneração da folha de pagamento, só que passar essa alíquota de 1 para 2,5% vai levar o empresário a sofrer novamente um duro golpe na sua carga tributária. E o que colocamos como possível questionamento, de novo, judicial, é tentar excluir impostos que estão nessa receita bruta. Então eu tenho a receita bruta, que é aquilo que a empresa vende. E dentro do que a empresa vende, o fisco entende que eu tenho que colocar, se eu for industrial ou comerciante, o ICMS. Se eu for prestador de serviço, eu tenho que incluir o ISS nessa base de cálculo. Ou seja, estou pagando o tributo, na verdade uma contribuição, utilizando o imposto como base de cálculo. Então o que nós discutimos aqui hoje é que se maneja uma ação judicial, se busque o judiciário para que ele equalize esse entendimento do fisco, que existe até um parecer com relação a isso, de que deve-se incluir tributo na base de cálculo de contribuição. É algo meio anacrônico, é meio louco isso da gente entender. Mas o nosso sistema tributário ele tem esses vícios, esses erros que possibilitam o contribuinte buscar o judiciário ou fazer um planejamento administrativo, caso ele queira, para equalizar as bases corretas de tributação, e a ideia sempre é reduzir o preço do seu produto. Ele vai melhorar suas margens, ele vai deixar de recolher isso amparado por uma decisão judicial ou por uma estratégia administrativa, até de compensação, se ele assim entender, para ter esses benefícios de maneira imediata. E o último procedimento e a última a intenção de tudo isso é que ele reduza a carga tributária e melhore suas margens, melhore seu preço, volte a ter uma vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes e principalmente com relação ao seu mercado. Eu acredito que seja de fato uma saída, né, para poder contornar, passar por este momento de crise sem fechar no vermelho no final do mês. Né? Porque que é o mais complicado hoje. Como você reduzir o preço do seu produto se tudo vai contra isso, né?
Então, acho que é buscando informação, doutora, indo atrás dos seus parceiros, do seu contador ou do seu escritório de advocacia, que possa, de fato, fazer um estudo caso a caso, né? Exatamente, Ana. Foi um dos principais pontos que nós discutimos hoje aqui. Hoje, além de ser um evento, acabou sendo um fórum, porque várias empresas se manifestaram, levaram a sua situação específica, até para quando eu estava conversando com eles na palestra. Isso que é interessante. É que o empreendedor, que o empresário tenha isso em mente, que nós temos no Brasil uma carga tributária agressiva e vivemos um momento de crise em que isso se intensifica por dois problemas, por uma majoração ainda maior da carga tributária e um problema crônico nas vendas. O empresário está enfrentando, então tem uma redução de caixa e um aumento da carga tributária. Uma das saídas está sendo os empresários buscarem as famosas teses tributárias, o planejamento tributário, tudo dentro da legalidade, pautado pelos melhores princípios de direito. Não estamos aqui vendendo ilusão a qualquer coisa que se valha. Então, a informação, de fato, é uma grande alternativa, sempre foi e agora principalmente. E o que eu achei muito interessante também foi a questão da holding, que foi discutido aqui, que também é uma possibilidade de minimizar essas taxas tributárias, de organizar, de planejar a empresa e mesmo uma sucessão familiar, né? Que hoje nós vemos muitas empresas que passam de geração em geração, apesar de que o Brasil é um país novo e essa sucessão familiar ainda deve estar na terceira geração, diferente de países da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Não se conhece muito sobre isso, né, doutora Ângela? Gostaria que explicasse como isso pode favorecer uma empresa, essa criação de uma holding. Perfeito, Ana. Se conhece um pouco dessa estrutura societária, chamada de organização patrimonial ou de proteção patrimonial, como preferem alguns, mas não muito no público que a gente estava hoje. Hoje a gente estava recheado de médios e médios para grandes empresários, que são tomados por empresas familiares, que ainda não profissionalizaram a gestão, não a financeira, administrativa, e às vezes nem a gestão jurídica dos problemas que eles enfrentam. Tudo é resolvido intramuros, ou seja, tudo é resolvido dentro da empresa e não se busca... Né? Isso, é dentro da família, é assim que funciona. Verdade. E o que se busca, através de uma questão de proteção patrimonial, ela serve para N coisas. Uma delas, por exemplo, que nós tivemos um exemplo claríssimo aqui hoje nas discussões, é segregação de atividade. É muito utilizada a questão de proteção patrimonial ou de organização societária, vamos chamar assim nesse primeiro momento, no sentido de que eu tenho uma fazenda, eu tenho uma indústria e eu tenho um comércio. E tudo, eventualmente, às vezes está tudo debaixo de um CPF só. E não segrega, ou então uma empresa é dona de todos os ativos, não segrega, inclusive, para fim de tributação, o que é indústria, no CNPJ próprio, numa atividade própria, com sócios específicos, aquilo que é comércio. Isso muda toda a roupagem da estrutura da empresa. Seja para fins de economia tributária, que eu vou poder repartir regimes de tributação, eu vou poder fazer empresas serem tributadas de formas diferentes, do que trazer todas para um único CNPJ, ou às vezes até apenas para um CPF, ser dona de toda essa estrutura. Dessa forma, Ana, pode-se propiciar uma tributação devida para cada atividade específica. Então isso melhora a gestão do empresário, possibilita ele segregar os riscos de cada atividade, porque cada atividade tem um risco específico dessa atividade. Não dá para misturar uma indústria com eventualmente uma atividade agrícola, são coisas diferentes, linhas de financiamento diferentes, produtos e riscos totalmente diferentes. Impostos, né? Diferentes. Isso se visa, é um dos grandes problemas, por isso que se faz bastante essa questão da organização societária. E claro, atrelado a isso está também uma questão de proteção do patrimônio. E para isso existem formas legítimas, pautadas dentro da legalidade, para que um CNPJ seja dono de outro ou uma empresa se proteja com seus ativos em outra empresa, mas tudo formando um grupo econômico. Todas essas ferramentas de organização societárias servem para proteger o empresário, a atividade dele, do risco inerente a essa atividade. Vamos esclarecer um pouquinho melhor. O que seria então essa holding?
ela administra essas outras empresas, é como se fosse o guarda-chuva mesmo, como foi mencionado. Explica um pouquinho melhor o que seria essa holding. Tá. Simploriamente, Ana, a holding pode ser ou uma holding de participação ou uma holding patrimonial. Ou seja, ou é colocado dentro de uma empresa, de um CNPJ próprio, com sócios específicos, o patrimônio de um CPF ou então o patrimônio de uma outra empresa. Então eu tenho uma empresa que está acima, é uma empresa considerada uma empresa patrimonial, e embaixo dela eu tenho uma empresa que ela é dona, mas todo o patrimônio está nela, ou eventualmente parte do patrimônio está nessa empresa. Isso existem N vantagens, como questões tributárias, questões de diluição de risco, melhora de balanço, enfim, inclusive para banco, tivemos aqui hoje uma representante de um banco que está acostumada, segundo o relato, de analisar todas essas questões. Então essa holding patrimonial, ela serviria para isso. E também tem uma holding de participação. Por exemplo, uma mesma pessoa tem 3 ou 4 atividades distintas, não correlatas, fazenda, indústria, comércio. É montada uma holding e essa holding possui participações, ou é dona majoritária ou é dona minoritária de cada um desses negócios. Então a gente diz que é uma holding de participação. Esta empresa, que lógico tem seu sócio dono de toda essa estrutura, pode ter participações nas demais empresas. Bem, então, organizar os seus negócios por meio de uma holding deve ser vantajoso, inclusive no caso de uma sucessão familiar, né? De passar essa empresa para os herdeiros. Sem sombra de dúvida, é uma das principais ferramentas que a estrutura societária possibilita. De alguém que tem um determinado patrimônio, coloca o seu patrimônio numa empresa, que é uma empresa conhecida como uma empresa patrimonial, uma empresa que não tem atividade. Ela não é operacional, é uma empresa que serve para segurar ou assegurar os bens que essa pessoa possui. E é muito mais fácil, você ganha em tempo, diminui a burocracia, porque você não precisa eventualmente de um inventário, de procedimentos burocráticos, e também reduz a tua carga tributária em muitos dos casos. Então imaginemos alguém que tem 2 imóveis, um carro, e transfere todo o seu patrimônio para uma empresa que é da esposa e do marido. Aí, eventualmente, caso eles queiram, eles podem pegar as cotas que representam a integralidade dos bens e transferir isso para o herdeiro, para os herdeiros, ou parte disso, inclusive, para os herdeiros, ou por meio de doação, por meio de compra e venda. E isso é um ato que é feito entre as partes e registrado na junta comercial. É um ato muito mais simples e, inclusive, é possível você colocar algumas regras no contrato social ou no estatuto desta empresa para facilitar a questão de gestão, enfim, as vantagens são inúmeras e dentro disso também, claro, tem a vantagem tributária de se pagar menos impostos do que se deveriam pagar. Um exemplo claro disso é que quando há transferência de um bem imóvel de um pai para um filho, existe o pagamento do ITBI. Quando esse pai integraliza o seu imóvel na sua empresa, não há o pagamento do ITBI em regra, a menos que essa empresa viva preponderantemente de receita de aluguel. Caso contrário, você não paga o ITBI. Então há uma economia tributária e, de tempos em tempos, a cada ano, é possível o pai doar para o seu filho determinado valor de cotas, que existe um limite de isenção para o ITCMD, que é o imposto que incide sobre as doações. Então também é possível planejar a transferência de todo um patrimônio utilizando de uma estrutura empresarial e tudo dentro da legalidade. A isenção é dada pela lei, está na Constituição Federal, a imunidade do caso do ITBI. Então todas essas ferramentas são legalmente concebidas e pode ser utilizado por qualquer pessoa. Planejamento, né? Planejamento e informação. Sim. E ter bons parceiros, né? Que possam fazer essa orientação. Doutor Ângelo, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre esses assuntos com vocês e que, de fato, você saiba que existe, sim, formas de você administrar melhor o seu negócio. Ainda mais hoje em dia, né, que essa conta de padaria ela tem que ser assim, muito mais aperfeiçoada. Muito obrigada, doutora, obrigada pela sua participação. E conte sempre conosco, o espaço aqui na GTV
fica aberto para você, para todo o seu escritório, que tem em Marília e em São Paulo, né? Isso. Eu sou responsável pela área tributária do escritório Marcos Martins Advogados. Nós ficamos em Marília, ao lado do Cupim, ali na Santo Antônio, começando a Presidente Roosevelt. E também temos uma plataforma de trabalho em São Paulo, no espaço corporativo, no complexo Cidade Jardim, ali ao lado da Marginal Pinheiros. E estamos à disposição para o que vocês precisarem. É um prazer estar aqui na GTV, participando desse quadro, e agradecer a vocês o espaço dado e principalmente tentar levar essa palavra para o empresário, de que ele pense no negócio dele, de que ele estruture de uma forma um pouco mais profissional. Claro que as colocações aqui foram feitas de uma maneira muito genérica, mas quando a gente traz esse planejamento, essa estrutura para o caso concreto, ela traz resultados econômicos evidentes e, na maioria dos casos de experiência profissional, muito significativos, Ana. E você também é parceiro da Cidade Com aqui, né? Isso, o convite foi feito pelo Edmar. O Edmar é um parceiro já, eu conheço há quase uma década, acredito. Bastante tempo. Isso nos revela um pouquinho a idade. Mas, enfim, é uma pessoa que está sempre buscando novos conhecimentos também, novas orientações, e nós estamos juntos e foi um prazer participar aqui com ele. Muito obrigada. Muito obrigado para você também que nos assistiu e até a próxima.